Olá, queridos irmãos e irmãs. Chove por lá? Se por um acaso você tem visto o sol, manda um abraço, que eu estou com saudade. Sumiu o sol, né? Esse ano a gente quase não viu. E aí, graças a Deus está chovendo, é bênção, né? A gente vai se virando, usa 2, 3 toalhas, né? Porque não dá para usar a mesma toalha de um dia para o outro, não seca. A gente vai pegar a toalha, parece que está mais molhado do que estava um dia anterior, né? Está chovendo bastante, muito úmido, a gente vive numa cidade muito úmida, mas graças a Deus é bênção. É bênção. Daqui uns dias o sol aparece e a gente tem verão de verdade, né? Se Deus quiser. A gente precisa também. Mas estamos aqui com chuva. E eu queria compartilhar algo da palavra de Deus com você. Deus colocou no meu coração. Por isso, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1. E eu quero ler com você apenas um versículo. Antes de lermos, me ocorreu aqui agora a lembrança de nós orarmos pela família da Loide e do Eduardo, que estão de luto. Seu José Aniceto, pai do Eduardo, faleceu. Para quem não sabe, a Loide é filha da Nazaré e do Adalto. E eles estão de luto. Nós podemos orar por eles também. Vamos aproveitar e orar pela Dona Maria. Dona Maria está guerreira, está muito forte, segue lutando. E graças a Deus venceu mais uma infecção, saiu da UTI, está no quarto e segue em observação. Vamos orar pela Dona Maria também. Então essa família do Adalto e da Nazaré, para quem não sabe, a Dona Maria, mãe da Nazaré. Então essa família tem enfrentado dias mais difíceis. Antes de lermos o texto da palavra de Deus, vamos orar por esses irmãos? Feche os teus olhos, busque a Deus junto comigo. Pai, que momento bom de nos encontrarmos como família da fé, Pai. E a presença principal, a presença mais gostosa, é a Tua presença aqui no nosso meio, Pai. O Senhor nos une, o Senhor fala conosco, o Senhor é o motivo do nosso louvor e da nossa adoração. Também o motivo de nós abrirmos a Tua palavra e buscarmos a Tua orientação, Pai. Mas alguns irmãos não podem estar aqui conosco. Alguns irmãos que têm sofrido e têm lutado, Pai. Queremos interceder em favor da família da Loide, do Eduardo e dos seus filhos, Pai. E demais familiares que sofrem a partida do seu José Aniceto, Pai. Louvado seja o Teu nome pela vida desse irmão que tivemos a oportunidade de conviver. Mas agora os corações choram, os corações sofrem, Pai. Por isso nós clamamos, tem misericórdia, Pai. Se faz presente, derrama o Teu consolo. Queremos interceder também em favor da Dona Maria, que está lutando em favor da sua vida, Pai, e pedir que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a renove, o ânimo físico, a mente, o espiritual também, Pai, que o Senhor esteja com ela, esteja com as cuidadoras, as filhas, demais familiares que estão participando desse momento de luta, Pai. O Senhor sustente essa família e tantas outras que têm sofrido, que têm lutado em favor da saúde. Nós clamamos, tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Então, para a nossa mensagem, eu compartilho com você Gênesis 1. Primeiro versículo da Bíblia, só, que diz assim na minha versão aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vou ler de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, sai ano e entra ano, e se tem alguma coisa que a gente pode aprender com a vida, é que nem todos os nossos planos se concretizam. Nem tudo que a gente planeja para fazer durante um ano, de fato se realiza. Não é verdade? Ou é só comigo que acontece isso? Não, acho que não, né? Se tem uma coisa que a gente aprende, sai ano, entra ano, é isso. Nem tudo que a gente planeja dá certo.
Alguns planos que a gente faz nem sequer se concretizam. Outros começam e não terminam. Acontece também. Outros vão numa direção que a gente nem imaginava. A gente faz um plano, começa, dá os primeiros passos, de repente, aquele plano que a gente imaginou que ia nos levar para cá, nos leva para lá. E não faz muito tempo, nós fomos surpreendidos por uma pandemia. O mundo parou. Os nossos planos foram por terra. Vieram tudo para o chão. E essa realidade, meus irmãos, revela o quão pouco controle nós temos sobre a nossa própria vida. Sobre o futuro, então. Nós não temos controle. Nós não temos controle. Alguma coisa a gente controla, mas é pouco. Para a gente se aventurar durante um ano todo, a gente não sabe o que vem por aí. A gente não sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo. E essa realidade, meus irmãos, que nós não temos controle sobre muita coisa, é uma realidade que deixa as pessoas muito ansiosas. Algumas sem esperança e outras em desespero. Tem gente que até entra em desespero. E a pandemia, de fato, nos mostrou isso, que nós não temos controle. Pouco controle nós temos. A pergunta é, onde encontrar esperança? Onde a gente encontrar chão firme para a gente pisar, se a gente não sabe o futuro, se a gente não tem muito controle sobre os nossos planos? Para onde é que a gente caminha? E é lógico que a Bíblia tem resposta para essa pergunta, ou para essas perguntas. A Bíblia tem uma solução para esse dilema, para essa falta de controle, para essa realidade humana. Um pouco depois que começou a pandemia, fizeram uma entrevista com um historiador cristão. Perguntaram para ele, o historiador chama Kyle Harper, se eu não me engano, ele é norte-americano, e aí perguntaram para ele assim, olha, escuta, como que o cristianismo consegue prosperar em tempos tão sombrios? Porque o cristianismo prospera já há milhares de anos e já enfrentou dificuldades muito grandes, guerras mundiais, outras pandemias, e à luz da pandemia foi que fizeram essa pergunta para esse historiador. A resposta dele foi a seguinte, os cristãos conduzem a sua vida em direção a uma história maior, a história da eternidade. Por isso, mesmo que no percurso haja frustração, dor e sofrimento, eles sabem que é algo transitório e que estão a caminho de algo muito maior. Você pensa assim também? Que a tua vida, ela está sendo escrita para uma história maior do que aquilo que a gente planeja aqui nesse mundo? E que tudo que a gente faz aqui é transitório? E que tudo que vai acontecer em 2023 é passageiro? Você pensa a tua vida nessa perspectiva maior, de algo maior que Deus faz na tua vida e para a tua vida? Pois essa é a notícia que o cristianismo tem para oferecer a um mundo sem esperança, a um mundo que de repente percebe que não tem controle de nada e fica desesperado. O cristianismo tem algo para oferecer, tem uma esperança firme e viva. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você, sobre essa solução que Deus traz para a nossa vida, para a gente não viver sem esperança, para a gente viver mesmo sabendo que não temos controle, mas com esperança e com a certeza de que nós estamos dando passos firmes. Por isso eu trouxe esse versículo, meus irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus
está nos mostrando assim logo de cara, no seu primeiro relato, qual é o lugar de Deus. O lugar de Deus é no princípio de tudo. Você pode repetir isso comigo? O lugar de Deus é no princípio de tudo. O lugar de Deus é no princípio de tudo. E deixa eu fazer uma pergunta pessoal para você agora. Olhe para mim. Deus está no princípio de tudo na tua vida? De tudo que você pretende fazer em 2023? Deus está no princípio? Tudo que você pretende construir, escrever, fazer, realizar em 2023, Deus está no princípio disso? Essas são as primeiras palavras da Bíblia. O primeiro relato da palavra de Deus é isso. Deus está no princípio de tudo. E Deus quer estar no princípio da nossa vida, das nossas decisões, das nossas escolhas. Deus quer estar no princípio dos nossos sonhos. E não é só a gente orar para a gente saber o que Deus tem a dizer a respeito daquilo que a gente está planejando, não. Já é para Deus estar lá no princípio. Já era para Ele estar lá. Essas palavras, meus irmãos, no princípio criou Deus os céus e a terra, elas são tremendamente importantes. Elas determinam tudo, elas mudam tudo, desde a forma como definimos a nossa identidade, o nosso jeito de pensar, nosso significado, a nossa cosmovisão, o nosso jeito de ver o mundo, até o propósito da nossa vida e as coisas mais simples. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus está no princípio de tudo. O problema, meus irmãos, é que veio o pecado. E o pecado nos separou dessa realidade. O pecado separou o ser humano de Deus estar no princípio. O pecado deturpou tudo isso. O pecado atrapalhou isso que Deus criou. A questão é que nós não fomos feitos para viver independentes de Deus. Não fomos feitos para dirigir a nossa própria vida do jeito que a gente quer. Nós não fomos feitos para existir de acordo com os nossos próprios planos. Longe de Deus. Se Deus não está no princípio, a nossa vida perde significado. O pecado deturpou essa premissa da nossa existência, fez com que a gente vivesse em torno da gente mesmo. E aí Deus já não estava mais no princípio da nossa história. Deus já não estava lá mais. Por isso, a fé cristã é a luta das lutas. Porque ela vai contra essa natureza. Fala a verdade. A gente viver para a glória de outro não é natural para nós. Porque o pecado nos chama para viver em torno da gente mesmo. É uma luta a gente colocar Deus no centro, a gente querer glorificar Deus com o nosso trabalho, a gente querer glorificar Deus com o nosso dia a dia. É uma luta constante. A fé cristã é a luta das lutas. É a luta das lutas. Mas vai trazer propósito para a nossa vida. Então, meus irmãos, já que o pecado atrapalhou, tirou Deus do princípio de tudo na nossa vida, nós precisamos consertar isso. E o único jeito de consertar é a fé em Jesus, na obra de Jesus, no que Ele fez, na morte e ressurreição, que restauram todo esse processo. A fé em Jesus é um convite a Deus estar de novo no princípio de tudo. Por isso, o convite que eu quero fazer para você hoje é, em 2023, coloque Deus no princípio de tudo. Coloque Deus no princípio de tudo. Coloque Deus
no princípio daquilo que você almeja fazer, daquilo que você almeja conquistar. Coloque Deus no princípio do teu relacionamento conjugal, do teu relacionamento profissional, dos teus relacionamentos de amizade. Coloque Deus no princípio disso. Se tem algo que pode fazer a diferença, meus irmãos, nos nossos planos, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente quer conquistar em 2023 e qualquer ano que começar, é a gente colocar Deus no princípio. Se tem algo que faz diferença, é isso. Se tem algo que pode garantir o sucesso da nossa jornada em 2023, é isso. Independente do desfecho. Se um plano não deu certo, mas Deus estava no início, está tudo certo. Se um plano que a gente fez tomou uma trajetória inesperada, mas Deus estava lá no início, está tudo certo. Se a gente pensou em fazer uma coisa, de repente a gente foi levado a fazer outra, mas Deus estava lá no início, está tudo certo. Porque Deus estava no início. Nós fizermos isso, meus irmãos, nossos objetivos serão outros. O nosso foco vai ser outro. Quando Deus está no início de tudo, nós temos um enfoque diferente. Nós temos uma motivação diferente. Quando a gente planeja, sonha, luta em favor da gente mesmo, a motivação é uma. Quando a gente faz isso com Deus no princípio, a motivação é outra. É difícil encontrar motivação, não é? É difícil. Você tem motivação para lavar a louça? A minha casa lá, a janela, a gente vê metade da cidade. A gente tem uma motivação a mais para lavar a louça. Nessa época de chuva, quando de vez em quando sai um solzinho à tarde, ainda aparece um arco-íris. É uma motivação a mais, né? Lavar a louça olhando o arco-íris. Mas fala a verdade. É um servicinho chato, não é? Lavar a louça. A gente termina de lavar a louça, vem as crianças já com o prato sujo ali, não é? Não é desse jeito? Aí dali meia hora já tem mais meia dúzia de louça na pia. Como é que a gente encontra motivação para fazer esse serviço que não acaba? Esse serviço que não é assim tão gostoso? Como é que você encontra motivação para lavar a louça? Você tem que parar e pensar, não, mas peraí, se eu não lavar, vai dar ruim, né? Mosquito, vai encher, porque não para. Se alguém vai ter que fazer. Então, peraí, para manter a higiene da casa aqui, né, tudo bonitinho, vamos fazer. Outra coisa, a gente é consumidor, né? A gente consome, a gente suja. Então a gente tem que encontrar uma motivação, a gente tem que ajudar a manter limpo. Né? E outra coisa, a gente faz por amor, não é? Por amor ao nosso lar, à nossa casa, né? A quem mora junto com a gente. A gente tem que encontrar motivação, porque senão a gente desiste, porque o serviço é chato, não acaba, não é? Tem que encontrar motivação. Pois bem, quando Deus está no princípio da nossa vida, meus irmãos, nós encontramos novas motivações. Motivações que a gente não esperava, que a gente nem imaginava. Objetivos que talvez a gente não tinha antes, mas agora a gente tem porque Deus está no princípio. Deus está no princípio. Então, comece direito 2023, colocando Deus no princípio de tudo. Comece melhor do que a gente começou 2022. O que você pretende para 2023? O que você pretende alcançar? Onde você quer chegar? O que você quer realizar? Que planos você tem para a tua família? Que planos você tem para a tua vida pessoal? Que planos você tem para o teu recurso financeiro? Coloque Deus no princípio disso.
Que plano profissional você tem? Coloque Deus no princípio disso. Ah, eu não tenho plano nenhum. Então, saia daqui fazendo planos e colocando Deus no princípio. Já saia daqui colocando Deus no início de tudo. Porque se a gente faz isso, meus irmãos, significa que nós estamos entendendo aquilo que o historiador falou e eu citei no começo. Que de fato nós cremos, que nós participamos de uma história maior. Se Deus está no princípio, é porque não importa o desfecho. Pode vir uma pandemia. Se vier outra, vai ser complicado, né? Mas se vier, meus irmãos, tudo aqui é passageiro. Nós participamos de uma história maior. A gente tem que ampliar a nossa visão. Colocar Deus no princípio. Porque se a gente faz isso, significa que a gente confia no poder desse Deus. Significa que a gente sabe que a nossa vida está no controle dele, já que a gente não tem controle. Significa que Deus é soberano e nós reconhecemos isso. Sabemos que essa vida é transitória, mas fazemos parte de uma história maior, de algo grande, eterno. Por isso o cristianismo triunfa, porque tem esperança para um mundo sem esperança. Porque o cristianismo chama a gente para colocar Deus no princípio de tudo. Um versículo para a gente não esquecer, uma única lição para a gente começar bem o ano, e eu não quero complicar mais, porque a gente já vai ter que enfrentar bastante complicação por aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus está no princípio de tudo e quer estar no princípio da nossa vida, dos nossos planos, de tudo que a gente for fazer em 2023 e daqui para frente. Então vamos chamar Deus para estar no princípio de tudo. Já que a gente não tem controle, já que a gente não sabe o futuro, a gente precisa confiar naquele que tem controle, naquele que sabe o futuro, o nosso Criador. Vamos chamar Ele para estar no princípio de tudo na nossa vida. Eu quero orar com você sobre isso que nós lemos, sobre isso que nós meditamos. No domingo passado, meus irmãos, eu fiz um desafio para mim e para você. Semearmos a palavra de Deus nos corações, na vida de alguém. E Deus precisa estar no princípio disso também. Se a gente tentar levar esse projeto adiante por conta própria, é muito provável que vai tomar um desfecho diferente do que deveria. É provável que não vai dar em nada. Semear a palavra de Deus é uma obra de Deus. Então Deus tem que estar no princípio disso. Então eu queria chamar você a refletir sobre esse desafio que foi feito semana passada para nós como igreja semearmos a palavra de Deus nos corações. Deus tem que estar no princípio disso. Mas eu queria chamar você para pensar na tua vida pessoal. Deus está no princípio aí? Daquilo que você pretende para 2023? Ou não? Você já fez 450 planos aí, a agenda já está lotada e Deus não participou disso? Então feche os teus olhos. Quero orar com você e já quero fazer você refletir sobre a tua vida, sobre os teus planos, o que você pretende para 2023. E se Deus não está no princípio disso, chame Deus para estar no princípio da tua vida. Das tuas ambições pessoais, aquilo que você pretende conquistar pessoalmente, chame Deus para estar no princípio disso. Para te tornar um profissional melhor, para te tornar um pai, uma mãe melhor,
te tornar um irmão, um filho, um funcionário melhor. Chame Deus para estar no princípio disso. Chame Deus para estar no princípio da tua educação de filhos. Que desafio, meus irmãos, educar filhos no mundo de hoje. Deus tem que estar no princípio disso. Porque a nossa tendência é o exagero, a nossa tendência, por outro lado, é não fazer nada. Nós precisamos de equilíbrio. Deus tem que estar no princípio da educação dos filhos. Administrar os nossos recursos financeiros, que desafio. Deus tem que estar no princípio disso. Semearmos a palavra de Deus. Que tarefa. Deus tem que estar no princípio disso. Chame Deus para estar no princípio da tua vida, de tudo na tua vida. Senhor, nós, ao lermos a tua palavra, Pai, vermos que o Senhor está no princípio de tudo, e que tudo que se fez, tudo que foi criado, foi por intermédio do teu poder, Pai. Tudo que existe foi feito por ti, para funcionar de acordo com o teu querer, Pai. O Senhor está no princípio de tudo. Mas nem todas as vidas colocaram o Senhor no princípio, Pai. Nós queremos colocar. Nós queremos que o Senhor esteja no princípio de tudo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, todas as áreas da nossa vida, que o Senhor seja Deus, soberano, e esteja no princípio, Pai. De todos os nossos planos para 2023, que nada fuja ao teu consentimento, que nada fuja à tua orientação, que nada escape dos teus olhos, Pai. Nós queremos a nossa vida dirigida pelo Senhor. A pandemia já deixou muito claro que nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. O vírus microscópico pode nos levar. Mas nós temos esperança, porque o Senhor está no princípio de tudo, porque participamos de algo muito maior, a história que o Senhor tem para nós, a história da eternidade, Pai. Louvado seja o teu nome por isso, porque na nossa falta de controle, o Senhor traz controle. Na nossa falta de direção, nossa falta de visão de futuro, o Senhor traz direção, visão de futuro, Pai. Por isso, toma as nossas vidas nas tuas mãos. E por todo o ano de 2023, Pai, dirige os nossos planos, dirige, Senhor Deus, as nossas escolhas, os nossos atos, em nome de Jesus, Pai. Queremos honrar e glorificar o Teu nome com tudo que a gente fizer, seja na vida pessoal, como na vida em comunidade, como igreja, Pai. Também esteja no princípio desse desafio de semearmos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.